Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Quero ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versos 25 ao 30, onde diz assim: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas 17, versos 25 ao 30. Que Deus abençoe a leitura da sua gloriosa palavra. Nesse instante, vamos entrar agora para este assunto acerca do Filho do Homem. Quero ler com vocês sobre uma pergunta que foi feita num culto no dia 23 de agosto de 1964, quando o profeta de Deus pregava este sermão intitulado Perguntas e Respostas número 2. Como já mencionado, 23 de agosto de 1964, na cidade de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. E era um culto de perguntas e respostas. E neste vídeo nós vamos ler aqui integralmente uma das perguntas e a resposta que o profeta deu. A pessoa perguntou assim: alguns dizem que o irmão Branham é o Filho do Homem. Eu cria que a coluna de fogo era o Filho do Homem. Estou errado? Bem, então quando o profeta começar a responder, estarei lendo daqui a pouquinho, você vai acompanhando atentamente. Se precisar de parar esse vídeo e voltar algumas partes, faça isso. Bem, se o profeta irmão Branham era o Filho do Homem ou não, ele próprio estará respondendo aqui. Bem, não estarei pregando, né? Estarei passando aqui a resposta que o profeta deu. Agora, é claro, a leitura básica que foi feita em Lucas capítulo 17, versos 25 ao 30, fala que o Filho do Homem, nos dias da sua manifestação, convém que ele seja reprovado por esta geração. Como na geração que Jesus veio na primeira vinda, ele teve que ser reprovado por aquela geração, nesta geração também há essa reprovação. Estamos vivendo bem exatamente neste momento em que o Filho do Homem é rejeitado e reprovado pelas pessoas desta geração, principalmente religiosas. Mas é também o tempo de uma minoria que recebe a graça da revelação e recebe o Filho do Homem nesses dias, reconhecendo o dia e a sua mensagem. Bem, sem delongas, vamos então aqui para a resposta, que vão vários parágrafos. Eu lerei os parágrafos seguintes e você então vai ver aqui, parágrafos 101 até o 121 dessa literatura. Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa, porém eu não sou o Filho do Homem, mas um Filho do Homem. Então veja como que o profeta deu a resposta. Ele disse que ele não é o artigo definido, Filho do Homem, mas que é artigo indefinido, quer dizer, pode ter um Filho do Homem entre outros filhos dos homens, filhos do homem. Você verá no transcorrer da leitura, tá? Ele vai respondendo. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Agora, a razão pela qual provavelmente lhe foi feita essa pergunta a essa pessoa foi dita: porque a gente me considera como um vidente
e que eu nunca tenho reticências. Aqui tenho uma pergunta absolutamente explodindo-me nisto. Vem, porém quando eu leio essas perguntas, verão por que respondo as coisas na maneira que o faço, até que sou definitivamente guiado a fazer algo. Vem, então eu direi o que devo dizer, mas não tem chegado a hora. Quer dizer, há algo que não chegou a hora, não havia chegado pelo menos, até na pregação desse sermão, o momento para o profeta dizer claramente certas coisas. Então ele dizia ficava como que entre linhas. Prosseguindo agora. Portanto, não sou o ungido filho do homem, não reclamo ser seu profeta. Muitas vezes o tenho dito quando pensei que não o disse. Me tem captado na gravação. Ou seja, o profeta dizia coisas que ele saiu, né, foi proferida e ele não tinha consciência, quer dizer, ele não pensou para dizer aquilo. O Espírito Santo pensou entrou e falou, usou seus lábios. E depois ele próprio deparava com isso na gravação. É isso que ele quis passar para nós aqui. Porém, algumas vezes digo isso, porque se você quer dar em termos um profeta, em inglês, meramente é um pregador. Qualquer um sabe disso. Consiga o dicionário. Vem, sob o dicionário de inglês, um profeta é um pregador. Porém, no hebreu ou grego, um profeta é um vidente. Então, diferença de profeta pregador para um profeta vidente, aquele que vê coisas e prediz coisas. Assim sendo, não quero chamar-me outra coisa senão seu irmão. Sou seu irmão, e você apenas considere-me como o irmão Bill, ou irmão Brana, ou o que for que desejes fazer acerca disso. Isso está bem. Isso é o que você creia. Reserve isso para você mesmo. Veem vocês? E agora? Que era essa outra pergunta? Começo a envolver-me nestas... Vamos aqui, mudando de página, né? Esqueço o que eram as coisas. Uma delas era eu o filho do homem? Então, aqui esse é o eixo, né, dessa pergunta. Era eu o filho do homem? E aqui está, creio eu, o filho do homem, ou a coluna de fogo era o filho do homem? Tá, então a pergunta, o profeta, irmão Brana, era o filho do homem? Ou a coluna de fogo é o filho do homem? O profeta responde, não. A coluna de fogo é a unção. Então fica bem claro isso, a coluna de fogo é a unção. A coluna de fogo, agora, possivelmente isso vá um pouco profundo, a menos que seja alguns de vocês, os teólogos, o doutor veio, provavelmente o irmão aqui e alguns desses ministros aqui de Arkansas e os meus bons amigos ao redor, eles provavelmente saibam. Agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte à forma em que podia ser visto, isso era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo, Deus o Pai, o Logos, que esteve sobre Israel, que ele era santo, não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. E onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício. Bem, estou aqui na altura do parágrafo 107 e o profeta deixou bem claro que Deus sendo um espírito, ele não é visível. Um espírito nunca pode ser visto. Está fora do espectro da visão, das cores. Mas Deus desejou ser visto. Então a primeira forma de Deus, um espírito, tornar-se visível aos olhos humanos, foi
descendo para o Logos. Então o Logos, aquela luz que saiu de Deus, representando o próprio Deus em forma visível. Creio que ficou claro aqui. Depois, é claro que isso desceu para um corpo humano, chamado Jesus Cristo. E então, além de continuar visível, agora toma forma humana. Prosseguindo na leitura, parágrafo 108. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, então Deus desceu à imagem do homem, para redimir ao homem. Veja, o homem feito à imagem de Deus. Aí Deus também agora se fez à imagem do homem. Isso uniu a Deus e ao homem. Então veja, por isso que Jesus, o corpo de Jesus, é o ponto de interseção. Na matemática, ele está escrito intersecção, mas a gente pronuncia interseção. Então, um ponto que é tanto Deus quanto o homem. Eu estou chamando de um ponto, perdão por falar assim, mas o corpo do Senhor Jesus Cristo é, vamos dizer assim, um ponto material, um corpo material que converge, para aquele corpo converge a divindade e a humanidade. Então você encontra a humanidade ali e encontra a divindade também representada. Então por isso é o ponto, é o único intercessor, né, entre Deus e o homem. Quando o homem, sim, já li esta parte, os céus e a terra se abraçaram e se beijaram um ao outro. Deus e o homem se abraçaram um ao outro como paternidade e filiação quando o Logos se encarnou e habitou em nosso meio. Escritura, né, do Evangelho de São João, ali no capítulo 1, também do verso 1, 1, 2 e 3, depois do verso 14. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e assim sucessivamente. Depois o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ali era formando esse corpo material, Deus convergindo, né, descendo para ali. Lembro também de Colossenses capítulo 2, verso 9, onde diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Prosseguindo, parágrafo 109. Jesus disse, vim de Deus e vou para Deus. Está isso correto? Depois de sua morte, sepultura e ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto, quer dizer, subiu, e assentou-se à destra de Deus. Agora, não quero dizer que Deus tenha uma destra. Deus é um espírito. Porém, a destra significa em poder e autoridade de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Efésios capítulo 3, verso 15. Tudo na terra é nomeado e submisso a ele, um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Agora, este Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus, a unção, por meio da graça santificadora do sangue, trouxe a muitos filhos a Deus, que estão ungidos com este mesmo Logos. Aqui você começa a caminhar agora, falando sobre um filho do homem, primeiramente o filho do homem, que é Jesus, um filho do homem, seus profetas, no qual cremos que o profeta Imombrana é um desses filhos do homem, mas agora começa a levar para o plural. Unção por meio da igreja santificadora do sangue trouxe a muitos filhos a Deus, que estão ungidos com este mesmo Logos. Só vai seguindo aqui agora na leitura. Agora, no dia de Pentecostes, ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nessa forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo, mostrando que Deus espalhou de si mesmo sobre o homem. Não captaram isto? Deus, o Logos, se derramou no homem. Deus, não uma pessoa. Ele está em sua igreja universal, quer dizer, no mundo todo, né? Não é uma placa escrita universal. Universal de universo, né? Uma igreja no mundo todo.
Essa é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. Mas, agora, sei que King James, na versão da Bíblia, do Rei Tiago, né? King James, no inglês, diz maiores. Porém, a tradução correta que há é mais que estas vós fareis. Quando Jesus diz que obras maiores fareis, então a palavra maiores, na tradução original, significa mais, quer dizer, mais em quantidade, número de obras serão feitas. Não que é em tamanho maior, em dimensão, mas maiores em quantidade. Fareis. Deus foi contido e confinado no homem, Jesus Cristo. Porém, agora ele está contido e confinado em toda a igreja universal do Deus vivo. Então, Deus derramado. O que o profeta mostrou que a base bíblica para isso foi que no dia de Pentecostes, é um pequeno comentário, foram vistas línguas de fogo pousando sobre as pessoas. Era a coluna de fogo, Logos, agora repartindo-se sobre toda a igreja, lá no Pentecostes. E se estamos numa era que muitos até chamam de pentecostal, mas o fogo de Deus tem espalhado de um homem ungido para um povo ungido. Mas quem é esse povo ungido? Qualquer um que grita, que chora, que fala em línguas? Não. Um que não nega o Filho do Homem. Um povo que recebe o Filho do Homem, que não rejeita o Filho do Homem no seu dia. Tá, vamos prosseguindo. Parágrafo 112 aqui. Agora mesmo, enquanto Deus está aqui falando em nossos corações, aqui, Ele está na África, está na Ásia, está na Europa, está na Inglaterra, onde quer que seja, que se congreguem os crentes, aí Ele está no meio deles. Lembra? Onde houver 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agora, depois de sua morte, sepultura e ascensão, e a vinda do Espírito Santo, Paulo, de caminho, qual era Saulo, a Damasco, foi derrubado por uma coluna de fogo, o Logos. E aquele judeu nunca haveria chamado Senhor aquela coluna de fogo, a menos que ele soubesse que ela era o mesmo Logos que seu povo seguiu através do deserto. Vem, agora, aquilo não era o Filho do Homem, aquilo era o Logos. Então o profeta deixa claro de novo, a coluna de fogo não era o Filho do Homem, mas era o Logos, a unção, né? Estou na altura do parágrafo 114 agora. Agora, dizemos isso com reverência e amor e respeito. Veem, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e também nos últimos dias, assim como foi antes do tempo de Ló, ou no tempo de Ló, em Sodoma, assim também será no dia que o Filho do Homem se der a conhecer outra vez, manifestando-se por si. Agora, nestes últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, do qual ele se tem convertido outra vez à coluna de fogo de novo, e tem descido à terra para... Ia dizer algo, porém observa a fita. Eles não creriam isso se vocês contassem. Não faria nenhuma diferença. A gente não o creria, mas omitirei isso. Porém, tem descido para como um juízo de investigação continuando. Esse parágrafo 114, concluindo aqui, o profeta, então, ele ia dizer algo, né? Ele deixou de dizer, ele disse, as pessoas iam ouvir e não iam crer. Mas ele falou que é sobre um juízo de investigação. Então, aqui entra muitas coisas aqui. Sabemos que a Terra está passando por esse juízo de investigação. E não adianta trazer minúcias sobre isso aqui nesse momento. Mas o profeta, é isso que ele quis dizer para nós. Agora, seguindo em frente. E agora esta grande coluna de fogo, que absolutamente tem sido identificada mesmo pelas câmeras científicas, que hoje em dia há aqui na Terra, aí está pendurada a fotografia dela. Quer dizer, a câmera fotográfica, que já havia sido inventada pela ciência, captou essa coluna de fogo em uma foto. Creio que ainda está aí. Não é isso correto? Está aí?
provado cientificamente pelo melhor que temos, George Lacey, o chefe do negócio de investigações federais, FBI, para vestígios e documentos, disse: eu mesmo o chamava psicologia, reverendo Brana. Porém, disse: a luz traspassou as lentes. A coloquei sob luzes de raios ultravermelhos e o tive em prova aqui por 4 ou 5 dias. E a luz traspassou as lentes. E estas lentes não fotografariam psicologia. Quer dizer, não se fotografa pensamento, né? A psique. Agora, isso está identificado. Então, vigie as obras dela. Quer dizer, as obras dessa coluna de fogo, né? Ela, em nosso meio, prova o mesmo Jesus que viveu uma vez na Palestina. O mesmo Espírito que estava sobre ele tem subido através de um corpo, até que ela regresse à cabeça outra vez. Que ele logo vem reclamar o corpo. Amém. A cabeça vinda ao corpo. O captaram? Isso será o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi. O eu sou, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Indo já para o nosso encerramento, né? Eu não sou ele. Parágrafo 17 aqui. Perguntas e resposta número 2. Eu não sou ele. Então, muitos acusam, falam, estão pregando, dizendo que o profeta é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Filho do homem. O profeta responde que eu não sou ele, sou seu servo, e a coluna de fogo não é ele. Ele está na forma de espírito, vem, o que estava sobre o Filho do homem, e agora tem vindo para ungir filhos do homem. Parágrafo 17, 117. Viu? O que estava sobre o Filho do homem veio agora para ungir filhos do homem, no plural. Para trazer outra vez um ministério exatamente igual como ele disse que seria. Para assim unir-se à cabeça e o resto do corpo. Está falando do corpo místico, né? Do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Tal como a pirâmide, segundo edificou Enoque. E encontramos nessa pirâmide que nunca obtiveram a pedra angular sobre ela. Quer dizer, o topo da pirâmide, né? Sobre ela. Porque a pedra angular ainda está por vir. Os 7 degraus na pirâmide. Estudaremos isso algum dia e só gostaria de mostrar-lhes como, na verdade, está perfeitamente com a palavra ou com a escritura. E agora, notem em sua nota americana, no dinheiro, cédula, né? De $1. Essa grande pedra angular. Um olho, diz, o grande selo virá. E notem essas pedras. Alguma vez alguém aqui esteve nas pirâmides do Egito? Bem, se vocês notem, há aí mãos lá atrás. Bem, essas pedras estão postas aí, tão perfeitas, e esse pico onde a semelhança de cúpula em cima dela. Quando vier essa pedra, será um grande diamante encaixando aí mesmo. Estamos já encerrando, né? Agora, essa pedra não encaixará aí embaixo, nesse fundamento do fundo, tampouco encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento do fundo, tampouco encaixará no segundo fundamento ou no terceiro fundamento, unicamente encaixará no fundamento de cima, quando todo o edifício houver sido enquadrado à pedra. E Jesus não pode vir até que a igreja, um corpo de crentes, e o ministério que uma vez ele deixou, terá que ser o mesmo então, e logo isso traz para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Paulo disse, Hebreus 11, para que não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 11, verso 40. Eles têm que ter este ministério para ressuscitar aos luteranos, aos wesleyanos e a todos aqueles através de suas eras. Quando isso vier, quando essa parte onde se congregarem
onde se congregarem as águas, as águias. Onde estiver o corpo morto, se ajuntarão as águias. Era a pergunta. É justo, perfeito. Espero que isso haja respondido à pergunta. Muito bem, concluiu-se aqui a resposta, uma resposta bastante longa, né, e explicada pelo profeta. E você toma esse pequeno vídeo, repita-o, ou se você tem acesso à leitura, você pode conseguir o PDF, a literatura escrita, perguntas e respostas número 2. Aqui eu li até o parágrafo 120. Eu havia dito 121, mas é 120. Do 101 ao 120. Então, que Deus abençoe cada um que tem eleição, tem predestinação para comer do corpo, palavra do Filho do Homem, a mensagem para este dia, para este momento. E até nosso próximo vídeo, nossa próxima mensagem, se Deus quiser.